pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos iniciando aqui mais uma videoaula, essa é a nossa videoaula de número 12, para você estudante da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Adriana, vou acompanhar aqui com vocês os nossos estudos do componente de História. E dando continuidade, vocês tiveram também a última aula com o professor Rogério. A gente está dando continuidade ainda na unidade de 44, que vai falar sobre as movimentações comunistas. Por que falar isso, né? Nós estamos dentro do contexto da Guerra Fria, da parte desse processo que estamos estudando, vimos no parâmetro da América Latina, no populismo que está acontecendo, vimos também as perspectivas de emancipação na África e na Ásia, e diante desse movimento que faz parte todo desse processo, inclusive desde a Primeira Guerra Mundial, quando acontece a Revolução Russa, e aí vem a ser implementado o socialismo, a ideia de comunismo, que o professor Rogério já discutiu com vocês na aula de número 9, se tiver dúvida, resgata lá, ele fala desses valores de ideias que defende o socialismo e o comunismo, e aí a gente começa a perceber essa influência dessa corrente de ideias, que não surge também na Primeira Guerra Mundial, né? A gente tem aí como percussores, pais, né, dessa ideia Karl Marx e Friedrich Engels. E aí a gente começa a perceber como é que isso vai ganhando adeptos em diferentes nuances, ou seja, de diferentes perspectivas acontecem regimes socialistas no mundo. Então, nosso primeiro contato desse funcionamento desse sistema é na União Soviética, mas conforme as últimas aulas que vocês têm acompanhado, vocês perceberam como que isso está acontecendo na China. E aí falamos desse processo da China, da disputa interna, de uma guerra civil acontecendo entre nacionalistas do Partido Kuomintang e comunistas, né, o Partido Comunista Chinês. Dentro dessa briga, a partir de 1949, pós-Segunda Guerra Mundial, surge a República Popular da China. Então é importante a gente perceber a influência do fim da Segunda Guerra Mundial, o contexto da Guerra Fria, porque vai enfraquecer algumas potências e vai abrir oportunidades para outros regimes ganharem destaque em diversos países. Então vimos que há essa tentativa aí comunista na China, com um plano econômico, o salto em frente, que porém é fracassado. Vocês viram todas as penalidades que causou essa mudança forte de mão de obra na China, mas sustentando esse regime, uma revolução cultural acontece, principalmente por meio dos jovens e através da educação. Vocês viram, por exemplo, a influência do Livro Vermelho. E aí, na aula anterior, com o professor Rogério, vocês viram essas influências socialistas acontecerem dentro mais nitidamente do contexto de Guerra Fria, que são nos casos da Coreia e do Vietnã. É possível a gente enxergar essas influências capitalistas e socialistas, principalmente porque esses países se encontram em determinados momentos divididos. A Coreia, até hoje, essa divisão do país entre norte socialista e sul capitalista mostra exatamente o reflexo dessa disputa de forma internacional que está acontecendo. E juntamente a interferência da ONU, que vai propor aí essa divisão, vai vigiar, regular essas disputas para que não aconteça uma nova guerra, o que não vai ser possível. A gente viu na década de 50 aí acontecendo a Guerra da Coreia e até a década de 60, a Guerra do Vietnã. E aí, pensando no Vietnã, isso se torna mais nítido, essas reflexões sobre a guerra, devido à divulgação forte nos meios pela televisão e também nos alerta sobre o uso das armas químicas. O Vietnã, diferente da Coreia, tem o seu território unificado lá a partir de 1976. E hoje,
nós vamos pensar sobre uma outra perspectiva do socialismo funcionando como forma política, ideológica, de governo. E agora vamos falar sobre Cuba. Então saímos lá do Oriente e vamos perceber como é que esse socialismo tem as suas influências na América Latina. Falamos mais especificamente sobre Cuba, mas isso não deixa de lado outras manifestações do socialismo, por exemplo, no Chile, entre outros exemplos que você pode buscar aí e se inteirar um pouco mais. Mas Cuba é interessante porque passa por uma revolução. Para a gente entender a situação de Cuba, o que a gente precisa fazer? O que a gente sempre faz aqui? Contextualizar. Contextualizar a situação de Cuba. Cuba era originalmente uma colônia espanhola. Foi dominado pela Espanha e vai ser a última colônia a se tornar independente. Se você resgatar lá na sua memória, inclusive nas discussões que a gente teve, você vai perceber que os movimentos de independência eles se dão no início do século XIX, lá 1820, 1830, mas Cuba só se torna independente em 1898, ou seja, quase chegando aqui no século XX. E se torna independente não sozinho, mas com o apoio, com o auxílio dos Estados Unidos. Bonzinhos Estados Unidos, né? Vou apoiar Cuba para se tornar independente porque defendo a liberdade. Você já deve estar sacando, já deve estar pensando aí. Isso aí está relacionado com a política imperialista dos Estados Unidos, que foi impulsionada pela chamada Doutrina Monroe. Lembra? A Doutrina Monroe, a América para os americanos e vamos defender a liberdade da América contra a dominação europeia. Então, esse discurso vai funcionar e vai ajudar Cuba a se tornar independente. Mas, como exemplo de toda a América Latina, essa independência veio com uma dependência. A gente viu a dependência econômica acontecer, vai acontecer também em Cuba, principalmente na exploração no mercado de açúcar. Vai rolar um exclusivismo aí da produção do açúcar, vai ser exclusiva para os Estados Unidos. E além dessa dependência econômica, que vai colocar vai difundir fábricas, manufaturas americanas dentro desse território, essa dependência ela também vai ser política, porque quando Cuba se torna independente, vai ser colocado uma emenda, uma chamada a Emenda Platt. É importante você entender o que é a Emenda Platt, que vai demonstrar os interesses e a liberdade que os Estados Unidos vai ter para dominar Cuba. Em caso de alguma ameaça, os Estados Unidos, a partir dessa emenda, vai ter liberdade de intervir militarmente, além de ter uma base naval em Cuba, em Guantánamo. Então, Cuba, a partir disso, se torna o quintal dos Estados Unidos, o playground. Algumas versões colocam essa relação porque, enquanto os Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, com a American Way of Life, está se desenvolvendo, mas também tem uma política muito moralista em que vai proibir, por exemplo, a circulação de bebidas alcoólicas, que ficou conhecido como a chamada Lei Seca. Cuba se torna o espaço da liberdade. Então, se torna a chamada Las Vegas dos Estados Unidos, com cassinos, com hotéis, prostituição, drogas, álcool. Então, se torna ali aquele lugar do que eu posso fazer o que eu quiser e não preciso ser repreendido por isso. Então, essa situação de dominação dos Estados Unidos, a partir da independência em 1898, vai perpetuar e através de governantes que por trás tem essa manipulação americana, que é o caso que vamos colocar aqui. A partir de 1952, assume o poder o Fulgêncio Batista. E se instaura, a partir daí, uma ditadura que vai
acontecer até 1959, quando a Revolução ela tem as suas vitórias. A ditadura de Fulgêncio Batista, ela coloca claramente essa dominação americana e que não tá nem aí para o desenvolvimento social, econômico, de saúde, educação de Cuba. É claro que isso vai trazer contestações, vai trazer resistências. E é no meio dessa resistência que surge a figura de Fidel Castro. Você já ouviu falar desse nome, presente aí até os dias de hoje, na dominação aí do governo de Cuba, né? Apesar da família Castro já não estar mais no poder, as heranças históricas e a importância dele para o desenvolvimento, para o futuro de Cuba foi interessante aqui. Então Fidel Castro ele vai montar uma resistência e vai tentar tomar o poder. Essa primeira tentativa de tomada se dá no dia 26 de julho de 1953, em que com mais ou menos 185 homens, Fidel vai tentar tomar o poder, mas o movimento fracassa. Muitos desses homens serão mortos ou na batalha, ou fuzilados, e outros presos, inclusive o Fidel e seu irmão Raul serão presos, condenados a 15 anos de prisão. Mas não demora muito tempo, em 1955, Fidel vai ser liberto por questões políticas, o Fulgêncio Batista vai libertar e vai se refugiar eles e o restante daqueles que sobreviveram dessa primeira tentativa fracassada de tomada de poder, vão se refugiar no México e lá reúne as suas forças novamente. E é lá no México que o Fidel vai encontrar um argentino, um médico argentino chamado Ernesto Guevara, mais conhecido como Che Guevara. Tá cheio de nome aqui conhecido, né? Se você não viu pelo menos alguém andando com uma camisa do Che Guevara e você fala, é historiador, é comunista, né? Essas relações estão atreladas à figura do Che Guevara como alguém que, ao circular pela América Latina, ele começa a perceber os impactos negativos do imperialismo dos Estados Unidos e vai começar a lutar contra isso. E é aí que esse encontro entre o Fidel e o Che Guevara vai proporcionar um amadurecimento da ideia de socialismo em Cuba, porque até então o Fidel ele tinha um discurso contra o autoritarismo, a ditadura do Fulgêncio Batista, mas não passa pela cabeça dele ainda as ideias do socialismo. Então esse encontro com Guevara vai trazer essas ideias que começam a serem colocadas como ideologia política e de luta. Lá no México, então, começa um treinamento com táticas de guerrilha. Como a gente vai pensar que táticas de guerrilha? São movimentos organizados para enfraquecer o governo, mas de algo tão rápido que nem vai saber de onde veio aquele ataque e de repente eles somem. E isso vai começar a incomodar. Então, esse treinamento, essas táticas de guerrilha, vai formar esse novo movimento que vai ser chamado Movimento Revolucionário de 26 de julho, ou M26, como você pode ver em alguns lugares, que é essa resistência. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a vida do Che Guevara, tem um filme interessante que é o Diários de Motocicleta, que vai falar da juventude, ou seja, como é que vai vir essa formação ideológica do Che Guevara e que ele se depara com o imperialismo norte-americano. E também tem outros filmes que aí já é mais a fase mais guerrilheira dele, que é protagonizado lá pelo Benício Del Toro, que é o Che e tem o Che 2, ok? Então a gente vai pensar aqui dessa formação de resistência que vai novamente a Cuba. Em 1956, Fidel volta a Cuba clandestinamente com poucos homens, 82 homens, em um iate bem pequenininho, desembarcam em Cuba e se refugiam nas montanhas. Lá eles vão tentar também fazer alguns movimentos de resistência e vai ter novamente derrotas, uma perda de homens muito grande, que vai restar somente 15
né, 15 revolucionários aí na luta. Olha só que número pequeno. Será que esse número pequeno consegue fazer alguma coisa depois de tantas derrotas, mortes? Imagina só para as pessoas, para aqueles revolucionários, depois dessa derrota, de ver os amigos morrendo. Desistem? Não. O movimento ele vai ganhando mais força, vai se formar um chamado exército rebelde. E esse exército rebelde passa a atuar de outras formas também, pequenos ataques, como as táticas de guerrilha, mas também com uma rádio pirata que começa a transmitir discursos revolucionários, e essa rádio vai começar a trazer adeptos, porque tem muita gente insatisfeita com o governo do Fulgêncio Batista, principalmente os camponeses, porque temos desigualdade de distribuição de terra. Vamos lembrar aqui das plantações de cana-de-açúcar que está privilegiando os Estados Unidos, ou seja, pouco foco para a reforma agrária, para a questão do operariado. Essas pessoas descontentes vão apoiar, vão abrigar esses revolucionários e vão fortalecendo cada vez mais nessa luta. Então, o maior número de adeptos, o maior número de pessoas começa a lutar e começa a ter vitórias bem significativas, apesar da desvantagem no número de pessoas, né? Porque frente ao exército cubano, eles são um número bem inferior, e a inferioridade também no armamento bélico. Essa resistência vai aumentando cada vez mais, essa pressão, até que o Fulgêncio Batista ele vai ser rendido e ele foge. Ele vai fugir para a República Dominicana, isso é no ano de 1958. Esse grupo guerrilheiro, nesse momento, toma as ruas e, como uma ameaça desse grupo, depois da fuga do Fulgêncio, de se dar um novo golpe, as pessoas vão às ruas e reforçam o movimento. Cerca de 800 homens tomam as ruas de Cuba e vão tomar o poder, garantindo aí esse novo governo desse exército revolucionário. Inclusive, isso tá em cenas de filme. Para quem é nerd como eu, o Poderoso Chefão 2, que não sei se vocês já ouviram falar, né? É um clássico do cinema, mas no Poderoso Chefão 2 existe inclusive a cena em que mostra a elite americana, né, estadunidense, ou também a parte da elite cubana ali, e de repente, né, numa boate e tal, com a prostituição, drogas, inclusive o Michael, que é o protagonista, fica incomodado com isso, e aí, de repente, todo mundo tem que sair correndo, porque os revolucionários tomam o poder e eles vão para onde? Onde que vão se refugiar? Nos Estados Unidos. Antes de falar um pouco mais dessa nova fase, eu trago o discurso do próprio do Fidel Castro, quando assume o poder. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado para ler, porque também não tenho tudo gravado na cabeça, né? Dessa vez não se frustrará a revolução. Dessa vez, para a sorte de Cuba, a revolução chegará de verdade, até o final. Não será como em 1895. Ele está falando em 1895 o quê? Quando houve a independência de Cuba. Mas ele não considera isso como a verdadeira revolução. E aí ele vai falar, quando vieram os americanos e fizeram-se donos do país. Intervieram na última hora e depois nem sequer a Calixto Garcia, que havia lutado por 30 anos, deixaram entrar em Santiago de Cuba. Nem ladrões, nem traidores, nem intervencionista. Dessa vez, sim, é uma revolução. É uma crítica clara dele ao processo de independência e de intervenção dos Estados Unidos, que quando Cuba estava prestes a se tornar independente, vem os Estados Unidos junto, reforça o movimento, mas toma esse poder. Então começa aqui uma nova fase, em 1959, que é a Cuba socialista, liderada pelo Fidel Castro, e aqui eu chamo a atenção de vocês para entender essa relação de Guerra Fria, porque Cuba agora precisa o quê? Se reerguer, precisa reestruturar sua economia, mas para isso precisa de quê?
de din-din, de dinheiro, de empréstimos. E vamos pedir empréstimo para quem? Vamos pedir para o todo-poderoso Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos vai aceitar, depois de acabar com o governo de Fulgêncio Batista e por fim a essa intervenção americana? É claro que não. Então, se os Estados Unidos não quer, quem é que quer me ajudar, me apoiar, financiar? Olha aí, contexto de Guerra Fria, disputa. A União Soviética. A União Soviética oferece ajuda a Cuba e a partir daí começa a se implantar esse socialismo. Vai ter tentativas de acabar com esse governo de Fidel? Sim. Inclusive, a vida do Fidel vai ter várias tentativas de acabar com a vida dele. E uma tentativa de invasão vai acontecer em 1961. É a chamada invasão, né, ou desembarque da Baía dos Porcos, no sul da ilha. Quem é que invade? São pessoas que fugiram desse governo, desse novo sistema socialista em Cuba, buscam reforços nos Estados Unidos e dizem, inclusive, que tinha apoio aí do Serviço Secreto de Inteligência americano. Porém, essa tentativa vai ser fracassada e Fidel assume uma diretriz socialista atrelada a Marx e Lenin, ou seja, junto com a ideia de socialismo que encabeça lá na União Soviética. Vai ter muita gente contrária a esses regimes, vai fugir muita gente de Cuba que não concorda com esse sistema político, vai muita gente para os Estados Unidos, mas chega um momento que os Estados Unidos, nossa, tá vindo muito cubano para cá, e começa a implementar leis de restrição de imigração nesse país. Mas pensando aqui na Guerra Fria, nós podemos relembrar um interessante episódio que vai remeter a essa disputa, que é a chamada crise dos mísseis. A crise dos mísseis, ela vai colocar, depois que os Estados Unidos secretamente instala mísseis nucleares na Turquia. Pensa aqui, Turquia, onde você está falando, Adriana? Lá na Europa, localiza. A Turquia está muito próxima da União Soviética. E os Estados Unidos faz o quê? Coloca ali, implementa uma base que ameaça a União Soviética. E o que a União Soviética vai fazer? Que tem um pacto aqui, uma aliança com Cuba, vai instalar mísseis em Cuba. E isso vai levar a uma tensão mundial muito forte, que alguns dizem seria quase a Terceira Guerra Mundial, estaria prestes a acontecer. Finalmente, mas há um acordo aqui entre os presidentes, né, entre os líderes da União Soviética e dos Estados Unidos, e os mísseis serão desmontados e a ameaça acaba. Esse episódio, inclusive, tá presente, né, trazendo aquele gancho com a cultura nerd, no filme X-Men Primeira Classe. Claro que isso aí não está relacionado aos mutantes, mas é interessante a gente pensar o quanto que os quadrinhos se apropriam de momentos políticos e interpretam, e os seus personagens, eles representam ali ideias, ideologias daquele momento. No final do filme, né, para você que assistiu, existe realmente a chegada da Marinha soviética e americana, e seriam lançados mísseis, remete a esse momento de tensão mundial. Cuba permanece socialista, a Guerra Fria acaba, a União Soviética se desfaz, porém Cuba permanece socialista até os dias de hoje. E aqui a gente começa a pensar nessa relação do ensino de história com os dias atuais. O que Cuba representa? Temos hoje muitos discursos circulando, falando ou a favor ou contra de Cuba. Os que criticam Cuba vão falar só que é um regime,
que tem falta de liberdade, porque não tem outro partido, que tem perseguição à oposição, que tem censura, outros problemas bem frequentes é o problema, por exemplo, de internet. Será que todos têm acesso à internet, a celular, a consumir bens de consumo? Como que isso entra? Porque há uma nacionalização de muitas empresas e bancos. Inclusive, as empresas americanas que estavam em Cuba, elas são tomadas por Fidel e nacionalizadas. E aí temos as ações de Fidel no governo dele, que é essa nacionalização de bancos e empresas. Ele vai propor a reforma agrária, vai expropriar, grandes propriedades de terra que estava nas mãos de poucos. Isso passa a ser mais dividido para a população. E uma ação que é muito reconhecida de Cuba é o investimento nos setores de saúde e educação, que se tornam um dos maiores referenciais hoje em dia. Essas reformas que começam com Fidel e que vai erradicar o analfabetismo no país. Olha só que interessante, que bacana. É uma população que tem um acesso à educação de qualidade, a sistemas de saúde. E aí a gente começa a comparar com a nossa vida, começa a comparar também o que é melhor. E aí a gente pergunta, é possível a gente definir o que é melhor, o que é pior? A gente está acostumado a um sistema, a gente gosta, mas isso não quer dizer que a gente tenha que impor o nosso sistema ou nossas opções de formas de vida, de governo para outros. Por outro lado, é preciso sempre a gente medir, como uma balança mesmo, os prós e os contras, e também não tomar assim, decisões que vão definir é assim ou é assim que deva ser. Cada país a gente preza aqui pela liberdade, claro que não venha a ferir aos direitos humanos. Fica aí essa reflexão para você, e para ajudar nessa reflexão, inclusive nas nossas tarefas para a live durante essa semana, fica aqui o meu recado para vocês realizarem no seu livro didático, no volume 10, a seção Troca de Ideias, que está lá na página 44 e 46, que vai falar exatamente sobre esses prós e contras, essas liberdades, essas restrições, essas censuras presentes em Cuba. E para a gente resumir, ver se você entendeu bem os assuntos que foram discutidos aqui hoje, lá na página 48, ainda do seu livro didático, resolva o exercício de número 4, ok? Durante a semana a gente se encontra para falar um pouquinho mais, refletir sobre Cuba, os sistemas socialistas e comunistas. Tchau!